do Senhor, linda, amada e preciosa Igreja de Jesus. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Que manhã festiva, preciosa, gloriosa. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que igreja bonita, gente. Eu vou ter batismo todo domingo agora. Louvado seja Deus. Só existe uma coisa que te liberta: a verdade. A verdade te liberta. As trevas, elas te escravizam. As trevas te propõem liberdade, mas elas te escravizam. A verdade aparenta escravidão, mas ela te liberta. E você está num lugar onde você pode celebrar a sua liberdade. Acho que está faltando acender uma luz daqui, ó. Falta acender uma luzinha aqui, por gentileza. Tá pifada? Tá. Muito bem. Não deu certo. Orei pouco hoje. Amém, queridos? Hoje é um domingo especial, um domingo onde nós vamos ter um tempo todo especial de batismo. É algo muito, muito precioso da parte do Senhor. Um tempo muito festivo, muito especial. E eu louvo a Deus por cada pessoa dessas 26 pessoas que descerão a água. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. E hoje, além de pregar, ainda vou ter que batizar. Né? Me jogaram de preto, Júlio. Que bom que você está aí, filho. Bem, louvado seja Deus pela sua vida. Nós vamos hoje meditar uma palavra. Eu tentarei, não prometo, ser um pouco mais curto na mensagem, tá? Para que a gente possa ter bastante tempo para celebrar a questão do batismo. Depois nós vamos orientar como vai funcionar a questão do batismo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo número 19, do versículo 16 ao versículo 21. Mateus 19, do versículo 16 até o versículo de número 21. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Espera aí. Opa, vamos mudar aqui a versão, só um minutinho. Esse alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta manhã a tua palavra possa trazer clareza a respeito destas verdades aqui contidas. Abre o nosso coração para receber essa semente e acolhê-la, a fim de viver ela plenamente em nome de Jesus. Queridos, essa conversa de Jesus com esse chamado jovem rico, né? Porque é assim conhecida essa passagem,
ela tem vários ensinamentos, vários princípios. Mas eu creio que o centro daquilo que eu quero conversar com os irmãos é a pergunta central dele. Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O tema da minha mensagem de hoje, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Repita comigo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Para responder essa pergunta, nós precisamos começar a entender o que é eternidade. Se você não souber o que é eternidade, você não sabe o que você está herdando. Você não sabe o que ele está perguntando. E eu queria aqui trazer alguns conceitos bem rápidos, né? E a respeito da eternidade. O dicionário determina a eternidade como tempo indeterminado, estado de existência fora do tempo. Eu gosto disso aqui. Tempo indeterminado. Um estado de existência fora desse tempo que você vive aqui. Tá? Talvez uma das ilustrações práticas que eu gostei sobre a eternidade veio de uma ilustração onde um filho perguntou para o pai, pai, o que é eternidade? E ele estava andando no deserto, aquele deserto Saara enorme, cheio de areia. Ele falou assim, filho, pegue um grão de areia. Aí o menino pegou um pouquinho ali, uns grãos de areia. Ele falou assim, agora pega essa areia aqui no deserto, aqui do Saara, e você leva até o Brasil. Quando você chegar no Brasil, põe esse grão de areia num determinado lugar, volta e pega mais um grão de areia. E depois você volta até o Brasil. E quando você tiver conseguido tirar toda a areia do deserto e transferida toda essa areia lá para o Brasil, você vai fazer tudo de novo, pegar do Brasil e voltar para o Saara. E quando terminar, você leva do Saara para o Brasil. E quando você não aguentar mais, ainda tem muito pela frente. A eternidade é aquilo que você não pode medir, é aquilo que não tem como você mensurar, não tem como você dimensionar um tempo. A eternidade é o que vai acontecer comigo e com você. A partir do instante que esse tempo finito, em que esse corpo terminar, nós vamos viver uma eternidade. Pastor, mas eu não creio nisso. Desculpa a franqueza dessa manhã, é minha objetividade. Se você crê na eternidade, ela existe. Se você não crê, me perdoe, ela existe do mesmo jeito. Eu só tenho temor de você descobrir isso numa hora errada. Se você crê no inferno, ele existe. Se você não crê no inferno, ele existe do mesmo jeito. O meu temor e a nossa luta como pastores, a nossa luta como mensageiros da verdade, é tentar introduzir essa verdade em você, ainda que o seu raciocínio, a sua cultura, a sua religião não tenha deixado você entender isso. Eu quero dizer para você, eu quero lhe afirmar, eu não tenho tempo de ficar biblicamente pegando ponto por ponto para te provar, mas eu quero dizer para você, a eternidade é uma realidade determinada. A eternidade tem um pai. A eternidade tem um pai. Isaías diz que Jesus é o pai da eternidade. Ou seja, a eternidade é uma verdade. A eternidade na verdade, alguém que fez isso. Nós temos um Deus eterno, um Deus infinito, invisível. Nós temos um Deus imortal. Sabe, o Deus invisível, imortal. Esse Deus, ele é o Deus da eternidade. Ele vem antes de as coisas acontecerem. Tudo foi criado por ele e tudo vai terminar nele. Isso é a eternidade, é você entender que existe alguém que governa esse tempo presente de um tempo que não tem como se mensurar. E aqui começa para mim um ato muito interessante. Eu não quero julgar a intenção desse rapaz, não estou aqui para poder julgar ele. Eu quero tirar alguns princípios aqui. Talvez aqui, se nós tivéssemos essa mesma preocupação, isso para mim já bastaria. Algumas pessoas gostam de pegar esse texto, dizer que o rapaz estava a fim de aparecer e tal, está tudo certo. Você pode achar o que você quiser no texto, a interpretação é sua. Mas eu não quero caminhar para isso. Eu quero caminhar que eu gostaria de ver no coração das pessoas que me ouvem hoje pela manhã a seguinte pergunta: o que eu preciso para viver a eternidade? O que eu preciso para viver a eternidade? É uma pergunta lícita, é uma pergunta necessária.
É uma pergunta emergente. Sabe por quê? Porque a vida é mais do que isso aqui. A vida é mais do que pão, a vida é mais do que isso. A vida é mais do que acordar de manhã, escovar seu dente, se é que você escova, escovar seu dente. Sabe, a vida é mais do que você sair, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, dormir, acordar de novo. A vida é mais do que isso. Tem algo além disso. Há uma eternidade. Há uma eternidade. E você não pode viver por aquilo que é presente. Gente, como eu gostaria de pegar esse tema e exaurir esse tema e trabalhar esse tema tão importante que entrasse na sua vida, mas não é meu objetivo. Eu só quero dizer para você, existe uma eternidade, porque Deus disse que existe, e eu creio que Deus disse, e se Deus disse, existe. E se as pessoas não crerem, eu não quero saber, eu quero saber que eu creio, porque o meu Deus disse que existe uma eternidade. E se o meu Deus disse que existe uma eternidade, eu creio. Ainda que eu não consiga explicar com a minha mente, ainda que minhas palavras limitadas e os meus exemplos limitados não te convençam, pelo menos eu quero que o Espírito, você dê um espaço para o Espírito Santo te convencer. Sabe por quê? Porque nós pastores, acordamos e dormimos com o objetivo, dar destino à eternidade das pessoas. Não tem nada mais triste do que você olhar para alguém e aquela pessoa estar ali no caixão. Não tem cena mais difícil para mim do que chegar num sepultamento e olhar e me perguntar, eu não sei para onde esse indivíduo está indo. E olha que eu gosto de fazer enterro. Eu gosto de fazer enterro. A Bíblia diz que é melhor você estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de festa ninguém pensa em nada. Na casa de luto você pode meter o sarrafo, está todo mundo ali. Coisa mais difícil para um pastor que entende o que é eternidade. Se para olhar um estranho, alguém que você participa de um sepultamento, é difícil quando você tem questionamentos a respeito da eternidade. Imagina, pastorados, um parente, um filho, um pai, um irmão, um marido, uma esposa. Sabe que ele não tem nada que guarda mais. Tem algumas pessoas que são próximas de mim, não quero citar parentesco, porque infelizmente ou felizmente eu sou uma pessoa visível, está todo mundo me ouvindo, tem parentes me ouvindo aqui, eu não quero para depois dizer, pastor fulano, não, gente, não. Tem gente ligada a mim, do meu sangue aqui, ó, do meu sangue, que eu oro sempre, todos os dias, diz, Senhor, pelo amor de Deus, sabe, isso é sem vergonha, está indo para o inferno. Você salve e mata, porque não dá jeito. Falo mesmo. Senhor Deus, você só tem um jeito para esse trem. Salva e mata. Se deixar viver, vai desviar de novo. A minha esposa sabe o que eu estou falando. Tem gente que eu digo assim, Deus, sabe, pelo amor de Deus, não, sabe, salva, dá uma experiência de salvação e leva embora, porque o meu objetivo não é o quanto ele vai viver aqui do meu lado, é o quanto ele vai viver comigo na eternidade. Mas o quanto vai viver a eternidade. A eternidade é esse lugar pelo qual você precisa ser desafiado a entender que essa é uma pergunta profunda que você tem que fazer. Aonde eu vou passar a minha eternidade? O que é que eu preciso para viver esse lugar, esta verdade? Isso. Então, a eternidade é um lugar que existe, creia você ou não. É meu primeiro ponto da mensagem. A eternidade é um lugar que existe. Acredite você ou não. O segundo ponto da minha mensagem é que a eternidade é um lugar que Cristo está preparando para os seus amados, para depois desta vida. Olha o que diz o capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. O que estava acontecendo com aquele jovem? Estava preocupado, o coração dele estava turbulento, atribulado. Obrigado, Adson. Sabe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E aí, no versículo 2, ele vai falar. Por quê?
Lê comigo, lê. Ei, fala assim. Na casa do papai. Diga assim, na casa do papai. Tem muito lugar. Jesus foi preparar esse lugar para você e para mim. Tá? Na casa do papai tem muito lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhes preparar um lugar. Sabe, eu quero dizer para você o seguinte, quando eu era criança, quando eu era menino, minha mãe, para poder colocar temor no coração da gente, ela dizia assim, filho, cuidado com o que você faz. Porque lá em cima, né, onde vai chegar, na eternidade lá, quando você tiver um lugar lá, aí tem assim um jardim, assim, ó. Tem um jardim, lá tem um lotinho com o seu nome lá. Sabe? E quando você faz uma coisa, eu era pequeno, quando você faz uma coisinha certa, aí nasce uma florzinha. Quando você faz uma coisinha errada, nasce um espinho. Eu falei, Jesus, vai dar trabalho roçar aquilo lá em cima. O que ela estava tentando dizer, queridos, é que a casa que você quer construir lá em cima é mandada com material que você manda daqui de baixo. Eu vou repetir. A casa que Jesus preparou para você ter lá em cima, não é Ele que está construindo a casa, é você. Ele só foi preparar o lugar. Ele foi preparar o lugar. Mas o material pelo qual você vai ter a sua casa vai depender daquilo que você vai mandar daqui. Você escolhe que tipo de casa você quer ter lá em cima. Então, em segundo lugar, sabe, a eternidade é um lugar que Cristo está preparando para aqueles que amam. Agora, terceiro lugar, como entender a eternidade? Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes capítulo 3. Como entender a eternidade? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Fala assim, pôs a eternidade. Olha o que diz em seguida. Sem que este possa descobrir a obra de Deus, que desde o princípio, que fez desde o princípio até o fim. Em outras palavras, a eternidade está dentro de você só não entende ela. É isso que ele está dizendo. Tá, a eternidade está dentro de você. Já existe depositado dentro de você esse conceito de eternidade. Tá? O que acontece é que a gente não consegue discernir essa eternidade. Sabe, a eternidade não se entende com a mente. Talvez a minha maneira talvez onde eu cheguei mais perto de ter uma experiência com a eternidade aqui na Terra, foi naqueles sonhos de garoto. Você já andou, já sonhou alguma vez? Sonhei muitas vezes isso. Você está andando assim num lugar, está andando. De repente, você sem querer, querendo, como diz o profeta, sabe? Você chega e desce, você cai num buraco, e você acorda esperado porque aquele buraco não tem fim. Eternidade é isso. É um lugar onde você vai descendo, você não sabe onde vai parar. Aquilo não tem fim, você não consegue enxergar o fundo daquilo. Sabe, eu sempre pensei sobre isso. A eternidade é esse lugar onde você vai continuar. Você vai continuar, ele não tem parada, não tem mais como você, não tem atalho, não tem onde você pegar, não tem mais uma plataforma, não tem um patamar. Aquilo lá vai chegar num ponto onde você vai chegar lá no fim, e não vai ter fim. Sabe, a eternidade é esse lugar onde a nossa mente não consegue chegar, é esse buraco sem fundo. Sabe, esse lugar vazio que existe, mas eu não consigo definir. Mas a Bíblia diz que também a eternidade ela é a habitação de Deus. Olha o que diz lá em Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vai dizer assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita... Peraí, que habita... o qual tem o nome de santo. Habito no alto do santo lugar, mas habito também no contrito, no abatido de espírito,
para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, a eternidade é o lugar onde Deus habita. É onde você vai encontrar com Deus. Esse é o lugar da eternidade. Sabe? Agora, queridos, o que define para onde nós vamos na eternidade? Como eu disse, ao terminar esse tempo, o nosso tempo aqui na Terra, sabe, nós vamos viver uma eternidade. Agora, existem dois lugares que a Bíblia descreve pelo qual nós vamos desfrutar. Ou nós vamos para um lugar, ou nós vamos para outro lugar. O que define a nossa eternidade são as nossas escolhas na Terra. Jesus conta algumas parábolas sobre isso. Uma delas que me chama muita atenção é a respeito daquele homem que decidiu amealhar e colocar e acumular coisas na terra, e viveu como se toda a vida estivesse restrita a essa terra. E a Bíblia diz que esse homem um dia foi questionado, e esse questionamento é louco. Essa noite virão buscar a tua alma. O que vais fazer com tudo isso que você construiu aqui? O que você vai fazer com tudo isso que ficou aqui? Vai largar para a traça e para o ferrugem. O próprio Senhor Jesus, em outra ocasião, vai dizer assim, sabe, viva por aquilo que a traça e o ferrugem não corrói. Viva por aquilo que não se constrói aqui. O que define o lugar onde nós vamos ver a eternidade são as nossas escolhas terrenas. Sabe, queridos, por gentileza, em forma alguma a Bíblia condena a aquisição de bens. Em momento nenhum a Bíblia condena você ter coisas. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O que ele está dizendo é que Deus tem prazer em te dar. A Bíblia fala que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, prosperidade é algo que vem de Deus, é algo prometido por Deus. Ele não está falando que o fato de que você ter prosperidade, isso é ruim, isso vai comprometer a sua eternidade. De forma alguma. O que ele vai dizer é o cuidado quando você coloca mais valor a isso que está sendo construído aqui. E você esquece que existem coisas que vão além daqui. Quando as suas decisões terrenas, elas estão focadas somente nesta vida. A Bíblia diz que o homem não passa de um desgraçado. Quando a sua vida está simplesmente focada naquilo que você está fazendo aqui. A Bíblia diz que nós somos miseráveis. Essa é a exata expressão. Nós somos miseráveis. Porque nós só estamos olhando hoje, nós só estamos presentes hoje. Deixa eu contar um segredo para você, querido. A Bíblia diz que nós podemos viver aí, alguns textos dizem 80, 70, outros dizem 120 anos. Sei lá, eu não quero ver 120 anos, não. Mas vamos lá que eu consiga viver lá nos meus 86. O que eu vou fazer nesses 86 anos vai determinar aonde eu vou viver os próximos 86, mais 86, mais 86, mais 86, mais 86, mais 86, colocando multiplicado por 86. A minha pergunta é, tem muita gente só pensando nesses 86 anos, onde existe corpo, e não está entendendo que aquilo que nós estamos fazendo aqui vai determinar muita coisa lá na frente. As nossas escolhas, elas vão definir, sabe, a nossa eternidade. As nossas escolhas vão definir, sabe, o que nós vamos colher, o galardão que nós vamos ter lá, na eternidade. Entretanto, a segunda questão do rapaz, ele faz uma pergunta. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde. Agora, a resposta de Jesus. Cumpre os mandamentos. Aí eu quero agora, assim, começar a caminhar para aquilo que eu quero definir. E como disse, estou resumindo o que eu queria falar. Tá. O que
são os mandamentos? Êxodo capítulo 20, quando Moisés entrega as tábuas da lei, os mandamentos, quando ele entrega ali as leis, o Torá, coloca ali os 10 mandamentos, ele entrega o povo 10 mandamentos, 10 normas de conduta que Deus estabeleceu para o povo se avaliar. Né? Nada mais era do que aquelas tábuas ali, era para o povo se enxergar, para o povo poder ter um senso de avaliação. Sem lei você não sabe se você está certo ou errado. Então a lei era um norte para a pessoa avaliar se ela estava indo bem ou se ela estava indo mal. Então Deus coloca ali os 10 mandamentos, tá? E em qualquer Bíblia que você vai ler, você vai ver ali os 10 mandamentos, são os mesmos. São os mesmos 10 mandamentos. Entretanto, esses 10 mandamentos, você vai ver que ele divide em 2 grupos de mandamentos. Ele vai pegar os primeiros 4 mandamentos e vai falar do mandamento que é a relação do homem para com Deus. Sabe? Ama o seu Deus de todo o seu coração. Não terás outro Deus de ti. Guarda o dia para santificar. Ele vai pegar os 4 primeiros mandamentos. Ele vai falar da nossa relação para com Deus. E ele vai assim, ó, zele para que vocês possam se relacionar com Deus. Zele para que vocês possam viver, sabe? Diz aqui, esses critérios aqui é a sua avaliação. A Bíblia vai dizer assim, sabe, você tem outro Deus além do Deus Jeová? E aqui não está falando de ídolos, de estátua. Está falando aqui de uma idolatria. O que é mais importante do que Deus na sua vida? O que você idolatra? O que é que você está colocando no lugar de Deus? Idolatria é tudo que você coloca no lugar do único Deus que existe. Pode ser uma pessoa, pode ser um bem, pode ser uma carreira, pode ser uma vontade, pode ser até um relacionamento. Tudo que você coloca mais importante do que Deus. Muita gente gosta de pensar que a grande prova de Abraão, ao entregar o seu filho, era para que ele pudesse dizer para ele mesmo, quem é mais importante? O filho que eu te dei ou eu? Sabe, Deus estava sempre colocando um norte para você avaliar. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Ele estava colocando um norte, você tem guardado um dia para Deus? Quando ele fala sobre guarda o sábado para santificar, está falando do sábado, está falando um dia separado para isso. Eu não entendo, sabe, a nossa cultura perdeu esse senso do dia do Senhor. Perdeu-se. Perdeu-se. Não se tem mais essa consciência do dia do Senhor. Ou vira religiosidade, se eu não for igreja eu me sinto culpado. Você tem, ou vira sem envergonha isso, não vou mesmo, pronto, acabou. Não existe mais consciência desse dia. Sabe, nós somos altamente chocados, impactados quando nós fomos a Israel. Eu e a pastora estávamos em Israel e na sexta-feira, no finalzinho da tarde, o guia falou assim, ó, todo mundo para o hotel. Não tem mais o que fazer em Israel, está tudo fechado. Não tem restaurante, não tem nada, nada, fecha. Israel fecha no final da tarde. E a gente com fome, rapaz, pensa. A gente com fome, com vontade de fazer alguma coisa. E aí perguntamos no hotel, não tem o que fazer? Falou, em Israel não. Em Israel não tem o que fazer. E a gente teve que arrumar um taxista árabe, que tinha autorização para tá rindo, que tinha autorização para entrar em Israel, para pegar a gente, levar para um lugar lá no território árabe, para poder comer alguma coisa depois das 6 horas da tarde, na sexta-feira. Aí você vai, por quê? Porque existia uma consciência do dia do Senhor. Do dia separado para o Senhor, do sabá, o dia separado para... Não é o dia sábado, não é o dia depois de sexta, antes de domingo. Sabe, é o dia que eles estavam separando para dar ao Senhor prioridade, para colocar ao Senhor em lugar de prioridade. Se na sexta-feira eu fiquei altamente impactado, ali na nação de Israel, no sábado eu fiquei, parecia até aquele gênio do Aladim, a boca desse tamanho assim. Quando pela manhã nós acordamos, e quando eu cheguei na janela, eu me emocionei e comecei a chorar. Sabe por quê? Porque pela rua haviam filas e filas de pais endumentados, indo para a sinagoga, com seus filhos, homens pequenininhos. E eles vinham cantando, orando, lendo a Torá, andando sábado,
todos juntos, em fila, centenas e centenas e centenas e centenas. Lembrei de Deuteronômio capítulo 6, quando você tiver um filho, pega esse filho, fala da verdade pelo caminho, fala dele andando, fala dele no caminho, leva eles à casa de Deus. Ouça, queridos, você perdeu a noção, traga seu filho para a casa de Deus, não tire a casa de Deus do coração do seu filho, pelo amor de Deus, cala essa tua boca, não fala mal da igreja, você está matando o teu filho, cara. Se tem problema com o seu pastor, entrega para Deus, mas fica quieto. Eu estou cansado de ver filho de pastores, filho de crente, não quer saber de igreja. Como é que um filho meu quer saber da igreja se eu meto o pau nela? Se eu estou insatisfeito com ela? O que você não entende é que quando você perde a cultura, você compromete não só você. Agora, você compromete você porque sem vergonha, você já é adulto, mas você está influenciando criança que ainda não é. Guarda os mandamentos. A sua eternidade será determinada por aquilo que você faz com as ordenanças, com aquilo que você faz com os mandamentos. Se só nos 4 primeiros mandamentos a gente fica assim, já vai encolhendo. Agora, você vai perceber que a segunda fase dos mandamentos é quando o Senhor começa a falar sobre os 6 mandamentos que são ligados aos homens. Os 6 mandamentos são ligados aos homens. Se os 4 primeiros mandamentos são as ordenanças de Deus, do homem para com Deus, a responsabilidade do homem para com Deus, que você deve guardar. Os 6 últimos, ele está falando sobre as responsabilidades aqui na terra. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não farás falso testemunho. Ele está falando do teu relacionamento com o teu próximo, relacionamento com a tua autoridade, relacionamento com as pessoas, não cobiçarás as coisas que é dos outros. Entenda que a resposta de Jesus é, guarda os mandamentos. Essa foi a resposta de Jesus. Aí, o Bocó responde assim, quais? Ele vai e pergunta, quais os mandamentos? Você percebe, se você olhar o texto, volta lá para o texto, por gentileza, que inicial, nosso texto base, de Mateus capítulo 19. Jesus, deixa eu terminar esse negócio. Sabe? Mateus 19. Sabe? É isso mesmo, Mateus 19, isso. Mateus 19. Ele vai dizer o seguinte, volta ao 18, por gentileza, põe no 18. E ele me perguntou, quais? Jesus tinha dito, obedece os mandamentos. Aí, quais? Respondeu Jesus. Fala comigo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. De novo, vai lá outro, 19. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos Jesus falou? 6. Por que ele não falou os 4? Porque ele já sabia onde o cara queria chegar. O cara falou assim, tudo isso eu tenho vivido desde a minha juventude. Que tinha nada. Tinha nada. Aí Jesus queria provar o quanto ele estava enganado na concepção dele. Aquele rapaz era um religioso, frequentador de igreja, que estava fazendo um esforço muito grande de manter o seu relacionamento com Deus, viver os 4 mandamentos. E talvez se esforçando para viver alguns dos mandamentos seguintes, dos 6 mandamentos. Aí Jesus fala para ele assim, é verdade? Tá bom? Então, versículo 20. Versículo 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Aí ele faz a terceira pergunta. O que me falta? Sabe, queridos, uma das coisas para mim que determina a eternidade, sabe, não é o que você está fazendo, é o que você ainda não está fazendo. Aquilo que você faz já está comprometendo a sua eternidade, mas aquilo que você está deixando de fazer também pode comprometer a sua eternidade. Eu vou repetir, aquilo que você faz, ela pode determinar ou comprometer a sua eternidade. Mas aquilo que você não está fazendo também pode comprometer e determinar a sua eternidade. Aquele rapaz olhou e falou assim, não, tô de boa, em cima disso aí, ó, tô legal, pode revistar, ó. Tenho procurado fazer isso desde criança.
Desde criança eu tenho tentado me esforçar por isso. Só que quando você sai desse contexto do Antigo Testamento, das leis, você vai perceber que Jesus, além das leis, ele acrescentou as ordenanças. As leis estão estabelecidas, mas Jesus já estabeleceu as ordenanças. Sabe? E ali, Jesus trabalha três ordenanças básicas. Ele vai trabalhar, na verdade, a ceia do Senhor, é uma ordenança, a Santa Ceia do Senhor. Ele vai trabalhar o batismo. Ele vai ser uma ordem que nós precisamos entender, e é isso que nós vamos praticar hoje. Sabe? Ele está dizendo assim, você precisa ser batizado. Então, sabe, além daquilo que nós já estamos vivendo, nós vamos perceber, sabe, que tem outras coisas que nós precisamos fazer, além daquilo que é lei. Outras coisas nós precisamos fazer, porque Jesus diz assim, ó, é melhor você fazer isso, agora você não é mais obrigado. A lei, ela determina, agora você tem uma opção. Isso aqui vai te ajudar, dentro do seu contexto de eternidade. Sabe, querido, o batismo, e aquilo que nós vamos viver hoje com pelo menos 26 pessoas nesse dia. O batismo, ele é uma ordem de Jesus. E sabe, o que eu amo na Bíblia Sagrada é que Jesus nunca vai pedir algo que ele não tenha praticado primeiro. Eu vou repetir. Jesus não pede para a sua igreja algo que ele não tenha praticado. Quando você vai ver o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus praticou tudo aquilo que ele disse para fazer. Quando Pedro escreve a sua carta, falando a respeito de Jesus, fala assim, ó, siga as pisadas de Jesus, faça aquilo que ele fez. Jesus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se apresenta aos 30 anos de idade até João Batista. E ele chega a João Batista e ele diz assim, olha, eu quero ser batizado. João diz assim, não. Cara, eu devia ser batizado por você e não você devia me batizar. Aí Jesus fala assim, eu preciso me batizar para que se cumpra toda ordenança. Para que tudo isso seja cumprido, eu preciso. Sabe, se o seu Jesus fez isso, se o seu Jesus, o meu Jesus, santo, ele nos deixou o exemplo. Pastor, o que eu preciso fazer para passar pelas águas do batismo? Você precisa entender o que está fazendo. O batismo, ele tem a simbologia de uma transição, onde fica um passado antes, e ali quando você desce as águas, é como se naquele momento em que as águas se colocassem ali, o teu passado fica ali, e você nasce uma nova pessoa, dentro de uma nova criatura. Mas o batismo é a salvação? Não. A sua salvação é quando você aceita Cristo Jesus. Mas o batismo é a sua declaração pública daquilo que você já fez em secreto. Eu vou repetir, tá? A sua salvação vem quando você faz a sua declaração interior. Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares e com o teu coração crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, você está salvo, ok? Ponto final. Porque é com a boca que se confessa e com o coração que se crê. Então, a sua decisão pessoal, a sua decisão interior, ela leva você à salvação. Mas o batismo é a sua decisão, é a sua testificação pública. É você dizendo para o mundo assim, eu estou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu quero que todos saibam que eu nasci de novo. Eu quero que todos vejam isso. O próprio Senhor Jesus diz isso. Aquele que me confessar diante dos homens, aquele que tiver esse ato diante dos homens, eu o confessarei. Por que você precisa passar por esse ato público? Porque isso é uma forma de você dizer, sabe, Jesus, eu te confesso publicamente, eu não tenho que negar, nem quem quer saber, olha para cá, eu realmente tive uma experiência e eu quero mostrar para todo mundo que tive essa experiência. E quando você faz isso, quando você nasce, agora não mais só no teu interior, você se tornou uma nova criatura, aquilo transformou a sua própria vida. O que nós vamos fazer hoje aqui, nós não estamos levando pessoas a ter uma experiência com a conversão, mas nós queremos celebrar junto com essas pessoas a conversão que elas já tiveram. E elas estão dizendo para o mundo assim, fui, já era, você não manda mais em mim. Fui, já era, agora eu tenho um novo dono.
Agora, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí, eu estou dizendo que essas coisas velhas, eu quero que todo mundo saiba que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. As nossas decisões definem a nossa eternidade. Os nossos atos definem a nossa eternidade. O que eu preciso fazer mais? O que eu preciso fazer mais? Se por um lado aquele jovem estava convicto de que ele estava bem com Deus, Jesus provou para ele que ele não estava tão bem assim com as outras pessoas. Eu vou repetir. Aquele jovem quis dizer assim: estou cumprindo todos os mandamentos. Eu quero dizer para você que está batizando aqui, que esse ato de batismo é uma declaração pública de que você está alinhado com Deus. Agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Existe algo mais a ser feito. Existe algo mais do que esse momento. Esse momento, por favor, entendam, você que está aqui para ser batizado, e você que veio acompanhar o batismo, esse momento é só uma manifestação pública de algo. Aonde você está dizendo para todo mundo: comecei. Fala comigo, comecei. De novo, todo mundo, repita comigo: comecei. Isso não é um fim, isso é um começo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas. Agora o que acontece? Eis que tudo se faz novo. A pergunta é: o que mais eu preciso fazer? Jesus está dizendo assim: ó, legal que você conquistou isso aqui. Agora, existem coisas novas que você precisa viver. Aí Jesus vai lá e mete o dedo na ferida. Vai lá e mete o dedo na ferida. Vem cá, Robertão, rapidinho. Tá aqui, é o jovem rico aqui, ó. Bonitão, executivo. Vem querer aparecer para mim aqui. Aí fica, carioca, tu quer? Não, compra tudo isso. Aí Jesus faz um raio-x assim, ó. Fala assim: já sei onde é que você está pegando, cara. Já sei. Já sei onde está pegando. 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 Pergunta para mim: o que mais? O que mais eu posso fazer? O que mais? O que mais? O que está te escravizando? O que para você é mais importante do que os mandamentos? Entenda, Jesus não queria o dinheiro daquele rapaz. O que Jesus queria é o coração daquele rapaz. Eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus ama mais você do que você a Ele. E Jesus não tem nenhum interesse naquilo que é teu. Ele tem interesse em você. E o que aquele Jesus estava dizendo é: ainda que você tenha muito boas intenções, o que mais? O que ainda me falta? Aí Jesus vai dizer assim: no caso daquele rapaz, eram os bens que tinha tomado um lugar tão elevado, que haviam comprometido ele. Obrigado, Roberto. Eu quero concluir essa palavra. Jesus conta uma parábola sobre o rico e o Lázaro. E essa parábola é muito forte, eu não vou ler sobre ela. Isso é forte até porque tem muitas coisas, sabe, que poderiam falar, mas nessa parábola Jesus fala que um homem muito rico, que guardou muitos bens, e tinha um miserável na porta dele. Ele nunca ligou para aquele miserável que estava lá na porta dele. E ele viveu com tudo que ele tinha. E um dia Jesus falando essa parábola, Jesus falou que esse homem foi levado a um lugar. E ele descobriu que nesse lugar da eternidade, esse lugar chamado eternidade, ele estava no lugar errado. Ele tinha ido para o lugar errado. Ele não tinha ido para o lugar bom, ele tinha ido para o lugar ruim. Por favor, entendam. Não foi o dinheiro que levou ele lá. Foi o amor ao dinheiro que levou ele para lá. Não foi ter dinheiro. Foi ser tido pelo dinheiro. Não foi ter recursos.
foi deixar o recurso ter ele. E aquilo era tão elevado. Por favor, entenda, esse foi o problema daquele homem, esse foi o problema daquele rapaz. Pode não ser o seu. De repente até você não tem dinheiro, então vai pegar daqui. Né? Mas a minha pergunta hoje é, o que é que está tão te prendendo aqui que pode te levar para o lugar errado? A Bíblia diz que esse homem chamado rico, que não tem nome, ele vai para um lugar. E nesse lugar ele consegue ver o tormento que é a eternidade. A angústia que é. A angústia que é aquele lugar. A angústia que é aquele lugar. E de repente ele observa que ali, em outro lugar, tinha aquele rapaz que ficou na porta dele muito tempo, o tal do Lázaro. Estava lá na porta dele. E aquele, Jesus contando essa parábola, num ato de desespero, ele chega e grita para o Lázaro, por favor, volta lá na minha terra, volta lá na minha casa, avisa meus pais, avisa meus irmãos. Cara, eu não quero eles aqui. Esse é o resumo da parábola. Aquele homem que não tinha mais como voltar atrás, estava num desespero. E ele só falou assim, por favor, dá para você avisar para alguém que esse lugar que eu descobri para mim, que eu vou viver, não é bom. Não é bom. Queridos, presta atenção. Sabe, por trás desse texto tem um negócio que você precisa entender. Sabe, não queira chegar a esse lugar para depois desesperadamente querer te trazer os outros. Sai desse lugar hoje. Sai desse lugar hoje. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não definiu onde você vai passar a sua eternidade. Você não definiu para que lugar você vai. E nessa manhã, com muito amor, com muito amor, com muito amor, eu tenho um convite para te fazer. Essa é uma manhã de decisões. Essa é uma manhã onde você tem a chance de, através de uma decisão, definir o lugar para onde você quer ir. Só existem dois lugares. Sim, só existem dois lugares. Pastor, o que eu preciso para dar destino à minha eternidade? Porque a sua eternidade não vai mudar só a sua vida, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a vida da sua família. Se você decidir hoje, você não vai ficar clamando alguém para voltar depois para avisar a sua família, como aquele homem, aquele homem. Você não precisa de ninguém avisar a tua família. Você pode hoje mudar o destino da sua família, dos seus filhos, com uma decisão. Com uma decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenha uma eternidade, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é só, sabe, o texto áureo da eternidade. Ele diz, se você aceitar Jesus, você vai ter uma eternidade com Ele. Paulo, descrevendo isso de maneira prática, ele fala sobre ações práticas em Romanos 10. Sabe, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo veio, se fez homem, morreu no seu lugar. Ele morreu para que você tivesse vida. Na cruz do Calvário, Jesus levou todas as nossas enfermidades, mas também levou todos os nossos pecados. Na cruz, quando Jesus morreu, Ele liberou sobre a sua vida a eternidade. Sabe, antes de Jesus morrer, para que a coisa ficasse muito entendida, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado do lado de dois homens, chamados ladrões da cruz. Um deles olhou para Jesus e falou assim, cara, você não é Deus, cara, se livra, desce dessa cruz aí, cara.
Desce dessa cruz aí e livra a gente também. O outro falou: rapaz, nós fizemos o que fizemos e merecemos estar aqui, mas eu reconheço que esse homem não fez nada, ele não merecia estar aqui. Sabe, essa declaração levou Jesus a fazer algo. Falou assim: filho, hoje mesmo o teu reconhecimento vai levar você para estar comigo na eternidade, no paraíso. Aquele homem que não reconheceu, ele foi para o lugar onde ninguém quer ir. Mas aquele que reconheceu, foi para um lugar onde ele vai ter a casinha dele, que Jesus está preparando para aqueles que o buscam, para aqueles que os amam. Nessa manhã é o seu dia, a sua hora. Que ladrão da cruz você quer ser? Se você não confessou Jesus, a Bíblia diz: se nós confessarmos Jesus com a nossa boca, entendemos esta mensagem, crer no nosso coração, verdadeiramente seremos salvos e vamos habitar com Ele por toda a nossa eternidade. Você que é cristão já sabe para onde você está indo. Eu tenho uma palavra para te dizer. Eu quero que você se responda: o que mais você precisa fazer? Não é só o que você está fazendo, o que mais você precisa fazer? Não brinca com a salvação. O jogo não está perdido, o jogo não está ganho, o jogo não terminou. Eu e você temos um aniversário. Vigia, o jogo não terminou. Se cuida, quem está em pé, cuidado para não cair. Então não fica dando uma de gostoso aí, que você agora garantiu a tua eternidade, não. Ser fiel até a morte, e aí você recebe a coroa da vida. Se cuida, vigia. Mas você que está aqui, já sabe para onde está indo, caminhando nessa luta, feche teus olhos e comece a orar por aqueles que ainda não sabem. É uma manhã de mudança. É uma manhã de mudança de destino, de eternidade. Sabe, a sua vida não vai mudar só aqui, a sua vida começa mudando aqui, mas ela vai mudar para todos sempre. E o que você precisa fazer? Você precisa confessar com a sua boca, e você precisa crer no seu coração.